meus irmãos, Deus enviou seu único filho para morrer por todos nós. E nós temos a liberdade de dizer que ele vive para todos sempre em nossas vidas. Porque ele enviou seu único filho amado para me salvar, para te salvar. Ele vive, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor da glória, o Deus que está aqui conosco neste momento. Deus enviou seu filho amado. Aleluia. Deus maravilhoso. Somos dependentes do Senhor, inteiramente de ti, Pai. Precisamos do teu reino esta noite, Pai. Precisamos da tua graça em nossas vidas. Precisamos da tua companhia a cada momento, Senhor. Aleluia. Levar a Ele. Ele vive para todos sempre. Aleluia. Eu sei que a minha
porque Ele é maravilhoso. Conhecer Deus, o Senhor, e todo o poder nos céus e na terra, poder de curar, poder de sarar as feridas da alma. Como você vai falar neste momento aí? Você vai estar neste momento derramando bálsamo de cura sobre a tua alma. Ele quer te fazer voar em lugares altos. Declare que Ele é bom. Ele é bom o tempo todo na tua vida. Não, do Senhor. Se Ele é capaz de sarar e tirar isso que você está fazendo neste momento. Da tua batida. Ele quer te libertar. Ele quer te transformar nesta noite. Nós temos a proteção do
Aleluia, Pai Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença nessa noite de nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por ter em cada um de nós. Amém, Senhor. Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez, graça e paz. E nós estamos nesta tarde, e você está recebendo a ministração da palavra à noite, aí no conforto da sua casa. E eu queria conversar com você nesta tarde sobre coisas do Espírito que são discernidas espiritualmente. De maneira que eu queria que você abrisse a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, na sua primeira epístola, capítulo de número 2, a partir do versículo 12, quando, pela pena do apóstolo Paulo, o Espírito de Deus lhe inspira, e falando àqueles irmãos lá de Corinto, a partir do versículo 12, ele diz assim: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado, nos foi dado gratuitamente. Escuta, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito, elas não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas. Há uma outra versão bíblica que diz: parece coisa de doido, parece loucura. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo, o homem, a mulher de Deus, ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Todavia, nós, povo de Deus, homens e mulheres de Deus, todavia nós temos a mente de Cristo, que pode compreender as coisas do Espírito, e que diz a Bíblia que são discernidas espiritualmente. Eu e você. Porque nós temos a mente de Cristo. Segurou aí? E por falar de coisas do Espírito, irmãos, eu fui incomodado ontem pelo Senhor para lhes trazer uma palavra reflexiva. Eu sei que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus,
Estou falando, salvo raríssimas exceções, com homens espirituais, e que certamente vão entender muito bem qual é a ideia, qual é a proposta do Espírito de Deus para este momento nosso, nesta tarde. E o Espírito de Deus, ele ministrou fortemente ao meu coração, para conversarmos um pouco sobre o perdão. E tudo que nós devemos entender, em primeiríssimo lugar, é como diz o apóstolo Paulo, o perdão ele não é ensinado pelo saber humano. Você jamais irá ouvir ou ver falando de perdão nos livros de história, nas faculdades. Não. Como diz Paulo, não são por palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, ao nosso espírito. E que nos foi outorgado, que nos foi dado, que nos foi concedido gratuitamente. O que eu tenho percebido, irmãos, e isso tem me motivado a gente conversar um pouco sobre estas questões de perdão, porque a verdade é que nós estamos vivendo em uma época em que, escuta o que o Espírito fala contigo, fazer escolhas certas, certamente isto nos promove cura. Cura, irmãos, cura. Você vai entender o porquê o Espírito de Deus está falando com você. Cura. Talvez a tua enfermidade não está alojada no físico, mas a tua enfermidade é uma enfermidade psicossomática, que tem abalado o seu psique, a sua alma, e tem sido através do seu soma, do seu corpo. Eu estava falando hoje pela manhã sobre a iminente finalização da pandemia. Quem é que ainda não ouviu falar deste termo, pandemia? E nós vamos estar orando para que tudo isso urgentemente venha a ser banido, não só dos céus de Amargosa, mas da Bahia, do Brasil e do mundo. Porque a pandemia, dentro do nosso contexto, nos forçou, como diz os entendidos, um distanciamento social. E ela nos empurrou para a realidade das nossas casas. E o que eu tenho percebido é que, de alguma maneira, irmãos, e eu falava hoje pela manhã com a igreja, pelo menos em 2 visitas pastorais que eu fiz esta semana, esta condição do fiquem em casa, muita fragilidade nos relacionamentos familiares. E o que é incrível, como o povo revela as suas feridas, as suas vulnerabilidades, as suas mágoas, tão facilmente. Como o povo é sensível para estas coisas.
Claro, você vai entender muito bem que nós estamos sujeitos a passar por esses sentimentos. Nós convivemos com pessoas e que muitas vezes nós corremos o risco de viver esse sentimento de estarmos ressentidos nos ambientes por onde passamos. Quem sabe a mágoa muito constante lá no seu ambiente de trabalho, com o teu vizinho, com os teus amigos e até mesmo na igreja. No entanto, queridos, ei, abra a tua mente. Esta ideia de sentimento guardado na alma. Eu não perdoo, pastor. Eu não libero o perdão, pastor. Eu sinto muito, mas você está se prejudicando. E essa não é a ideia de Deus para a tua vida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, que muitas vezes, irmão, o ser reativo, ou quem sabe tentar se fechar na tentativa de se autoproteger, e as pessoas são experts nestas justificativas, né? Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não sabe como é que é a minha história. O senhor não conhece nem um terço da metade do que eu estou vivendo, do que eu vivenciei. O senhor não sabe o quanto eu fui massacrada. Eu já ouvi isso muitas vezes no meu gabinete, aqui. O quanto humilhada. No entanto, queridos, o que nós devemos entender que esse não é o caminho aos olhos de Deus. Mas a ideia do Senhor é você liberar o perdão. Queridos, não existe uma outra opção dentro do plano divino para a sua vida, para que você venha a ser curado, para que você venha a ser curada, para que você venha a ter uma vida maiúscula, uma vida superabundante, para que você venha deixar este pente massacrado de lado, se você não for pelo princípio, pela ideia do perdão. Perdoar é a ordem do Senhor. E eu queria pensar rapidamente com você nesta tarde, para o teu enriquecimento espiritual, para o teu crescimento, para que você saia da superficialidade espiritual e venha alcançar patamares elevados de Deus para a tua vida, para a tua alma. Eu queria pensar em 3 pontos reflexivos. E eu quero dizer que, eu quero crer que eu estou conversando com gente que tem a mente de Cristo. Aliás, eu abro um parênteses. Nós temos condições, sim, de compreendermos a intenção de Deus para as nossas vidas. Eu não sei onde foi que eu vi, ou onde eu li, não me lembro, que o homem não tem condições de entender as coisas que Deus tem para ele. O homem natural, o apóstolo Paulo, no contexto que lemos, diz que ele não tem condições, mas nós, nós temos. Você sabe por que nós temos? Porque nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é você pensar como Jesus. Jesus.
ter os mesmos sentimentos, como diz Paulo aos Filipenses, de sorte que haja em vós. Ele está falando com a igreja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá? Então você tem condições sim de saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, e não só para a tua vida, mas também para as pessoas que te cercam. Então, nesta ideia de liberar perdão, coisas que são discernidas espiritualmente, eu venho como portador dos oráculos divinos, mais uma vez neste dia, para te dizer que diante das ofensas, diante das injúrias, escolha perdoar como Deus te perdoa. Forte, né? Olha que Paulo diz aqui aos irmãos de Colossos, capítulo 3, versículo 12. E você pode acompanhar aí na tua Bíblia, se quiser. Mas, se não, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Esta ideia de eleito aqui traz a ideia de escolhido. Eu fui escolhido por Deus. Dentro do plano divino da salvação, dentro do plano divino de referência, como testemunha de Cristo, você foi escolhida, você foi escolhido por Deus. E aí Paulo, ele diz ainda mais: revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados. E ele diz aqui, de entranhas, misericórdia, de benignidade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportando-vos aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, olha que forte, olha que forte. Assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha o que acontece quando nós temos vivido esta identidade como eleitos de Deus, como santos, homens e mulheres de Deus, que tem este bom espírito, homens e mulheres de Deus misericordiosos, benignos, humildes, mansos, longânimos. O apóstolo Paulo, ele finda aqui dizendo o seguinte: e a paz de Deus. Tem gente mais da conta sem paz, não consegue dormir. E Paulo diz, olha que promessa linda: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, em um corpo, na igreja, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Eu queria que você guardasse, neste momento teu aí reflexivo, você e Deus. Eu fui escolhido. Eu fui uma eleita de Deus. Aos olhos de Deus, eu sou santo, eu fui santificada pelo sangue de Jesus, pelo Espírito de Deus que habita na minha vida. E eu devo desenvolver este sentimento de entranhas misericórdia ao perdoar. Então, esse texto entranha misericórdia. Porque muitas vezes o órgão do nosso corpo, ele está atrelado hoje nos nossos dias
aos sentimentos, aos nossos sentimentos, e aí você lembra logo de quê? Você lembra logo de um coraçãozinho. Mas o judeu, esta ideia, esse discernimento, que todo sentimento da nossa alma estava onde? Nas vísceras. Você já percebeu que quando você vai ao médico, eu, por exemplo, quando eu ia ao médico e era aquele frio na barriga, quando você está esperando a notícia, você vive aquela ansiedade, na barriga. O judeu, ele entendia assim, que as nossas emoções estavam alojadas nas vísceras. É por isso que ele fala aqui de entranha misericórdia, de toda força, de todo sentimento. Seja benigno, seja humilde, seja manso, seja longânimo, suporte uns aos outros, em amor, perdoe, assim como Cristo vos perdoou. O que está falando aqui, irmãos, é que Deus nos perdoou por completo. E tem uma. Escuta. Foi gratuitamente. Ele diz a Bíblia, decidiu nos perdoar. Através do seu Filho Jesus. E nós sabemos que foi um alto preço. E a motivação não foi outra. Tudo foi pago para que obtêssemos o cancelamento da nossa dívida com Deus. Então, fui perdoado. Porque você foi perdoada, você pode muito bem perdoar. Foi o que eu falei com a irmã um tempo atrás. Não foi aqui em Amargosa. Aquela irmã, ela guardava um ressentimento forte com aquele que viria a ser o seu genro. E ela dizia, pastor Juarez, eu não vou liberar o perdão. Eu falei, você está indo na contramão da avenida. Você sabe muito bem que o Senhor, Ele nos convocou como luz do mundo e sal da terra, ou seja, você foi criada, você foi salva, irmã, para você fazer a diferença. Para você ser luz na vida desse rapaz. E tem mais. A Bíblia não diz para você perdoar só unicamente aquele que vai ser o seu genro. Ela tinha muitos ressentimentos. E eu dizia para ela naquele finalzinho de tarde, eu dizia para ela que Jesus mandou perdoar o seu inimigo. E até onde eu sei, pela nossa conversa, esse rapaz ainda não é o seu inimigo. E depois ela veio entender o propósito. E depois ela veio discernir o quanto ela estava sendo persuadida pelo espírito de engano que estava ocultando essas verdades espirituais. E estava trazendo um peso enorme para a alma dela. Quando o assunto é perdão, queridos, eu devo escolher perdoar incondicionalmente. Pedro está tirando algumas dúvidas com Jesus. É porque Pedro está na escola de teologia de Jesus, 3 anos e meio. O Senhor instruiu os 12. E Pedro, um dia, com a sua mente cheia de dúvidas, pergunta ao Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até quantas vezes mão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E diz a Bíblia, responde: não te digo que até 7,
mas até 70 vezes 7. Pedro, ele queria entender essa questão de perdão. Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? E a resposta de Jesus, queridos, em outras palavras, era o seguinte: não tem limite, Pedro. Ô Pedro, você vai perder a conta muito antes de você chegar a 490 vezes. Assim é o perdão de Deus. Não acaba. Copiou? Assim é o perdão de Deus para a tua vida. E o seu também deve ser assim. Quando a gente fala aqui dessa questão de condicional, o que a Bíblia nos deixa entender, irmãos, é que nós não devemos impor condições para o perdão. Não tem como você estabelecer um contrato. Eu te perdoo, mas se nunca mais você fizer isto comigo, eu te perdoo, mas se você não deixar o feijão queimar, eu te perdoo. Dessa vez eu te perdoo. Mas se, não tem se. Não existe condição. Perdoar é uma escolha diária diante das pequenas e grandes situações. Porque, queridos, o perdão, que muitas vezes o povo de Deus vive neste equívoco de não saber que o perdão, ele é uma mão de via dupla. Ora perdoamos e ora temos que ser perdoados. Pensa aí, como foi sua semana? Hoje é domingo, né? O mês acaba amanhã? Não acabou, né? Me passei aqui na data agora, ou está acabando. Mas você pecou essa semana? Seja sincero, você e Deus. Você pecou esse mês? Agosto? Está ficando para trás? Quando eu digo que o perdão é uma mão dupla, e que ora nós perdoamos, e ora temos a necessidade de ser perdoados, isso é uma realidade, queridos irmãos. E há uma condição para aqueles que querem e que dependem constantemente do perdão de Deus. Ó Senhor, perdoa as minhas dívidas, porque assim eu faço. Eu perdoo. Eu libero o perdão com facilidade. Conta-se a história de um beduíno. E o beduíno é aquele pastorzinho literal no sentido da palavra, aquele pastorzinho do deserto, que toma conta, aquele homem que toma conta de ovelhas no deserto. E diz a história que ele está dentro da sua tenda, e o sol da Palestina forte demais, quando entra correndo um garotinho, um adolescente, trêmulo, chorando, com medo, e atrás dele vem uma caravana, com porretes, a sua turba alvoroçada, com espada. E diz a história que abriram a portinha da tenda do beduíno e disseram: dai-nos este menino, porque ele fez um grande delito. Ele é um assassino. Ele matou. Ele tem que ser punido. E o beduíno diz a história, o pastorzinho diz a história, que ele diz: olha, não, mas há uma lei entre nós
que diz que quando um assassino se refugia numa tenda e o dono da tenda lhe dá guarita, lhe guarda, lhe ampara, ele está absolvido. Ele está solto, ele não deve mais nada. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu me compadeci deste garoto. E eu decidi, eu vou perdoá-lo. Diz a história que aquela caravana olha para o beduíno e diz o seguinte: você está falando isso porque você não sabe o que aconteceu. Você quer saber o que aconteceu? Vai lá fora. Ele matou o seu filho. A história diz que o beduíno, depois de lágrimas, depois de um momento de reflexão, ele diz: mesmo assim, eu vou criá-lo como se fosse o meu filho a quem ele matou. Este é o perdão de Deus para cada um de nós. Você sabe quem matou Jesus? Não foram os judeus. Não foi Roma. Quem matou Jesus foi eu. Foi você. Então nós não temos o direito de não liberarmos o perdão a quem necessita. Por causa dos nossos pecados, claro, dentro de um plano divino, houve a necessidade de Jesus ser morto. Morreu por nós. E para nós. Então, se a ideia é compreender coisas espirituais, e dentro desta cartilha de coisas espirituais, a Bíblia fala de perdão, guarda nesta noite, para mim nesta tarde, que o liberar perdão, ou a escolha de perdoar, deve ser por iniciativa. Você já ouviu ou já presenciou alguém dizer, ou talvez você diz: eu perdoo, mas se ele vir cá, se ela vir, se ela se humilhar, se ele se humilhar, eu vou perdoar. Mas fora disso, pastor, estou fora. Aquele tipo de gente que estabelece condições para liberar o perdão, escuta, tá? Escuta. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e lembrares, tem gente que precisa tomar memoriotom. Memoriotom era um remédio para a pessoa renovar sua memória. Não sei nem se existe isso mais. E ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, tem alguma rixa, tem algum ressentimento e vice-versa, deixa perante o altar a tua oferta. Oferta no altar aqui fala de adoração, tá? A conversa para outra hora, mas eu sei que a maioria que me escuta sabe do que eu estou falando. Deixa o altar a tua oferta e vai. Você entendeu o verbo aqui? Vai. Vai primeiro reconciliar com teu irmão. E então, voltando, faz tua oferta. Que isso, pastor? Vai para onde, Jesus?
Te feriu? Vai. Pastor, mas prezou, vai. Ouve Jesus. Pastor, falou mal de mim, vai. A ordem é ir, vai. Quantas vezes a pessoa precisar, a ordem, o verbo divino, vai. Você entendeu isso? Eu quero que eu ponha aqui caracteres aqui no vídeo. Vai. Porque o perdão é a semelhança da cruz. Eu costumo dizer que o perdão, ele é a semelhança da cruz. A cruz. Eu obtenho o perdão de Deus na verticalidade. Uma vez eu recebi deste perdão de Deus na horizontalidade, eu tenho condições de liberar o perdão para as pessoas, para os irmãos, para os amigos, para os parentes, para os inimigos. A reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossas vidas. Ou não é assim? Como assim, pastor? Estou entendendo. É assim mesmo? Escuta. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso aqui é na pena de Mateus capítulo 6, versículo 14. Se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é forte, isso é forte, isso é forte. Isto é forte. Ô mente de Cristo, isto é forte. Você está entendendo? O plano de Deus para a tua vida. Porque a falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso no mundo espiritual. Capítulo de Mateus, versículo 34. O Senhor está contando uma parábola. E ele diz o seguinte: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verrugos, ou aos verdugos, desculpa-me, até que pagasse toda a dívida. Essa palavra verdugo aqui significa torturador. Além de preso, o que Jesus deixa nos entender aqui, que aquele homem seria torturado como uma forma de punição. O ministério nos revela no nosso dia a dia, do servir a Deus, nos revela nos nossos dias, que Jesus está falando aqui em figura, nesta parábola, mas é uma realidade espiritual. Eu conheço, por exemplo, pessoas que estão num leito de enfermidade, e elas vão ao médico, e elas não sabem qual é a causa. Por quê? Porque a causa é espiritual. A causa não é tratada por médico. A causa é espiritual. A causa de tudo são prisões no mundo espiritual. Pessoas enfermas, pessoas que não conseguem liberar o perdão, pessoas oprimidas, manietadas pelo príncipe deste mundo, pelos espíritos malignos, porque elas não conseguem liberar o perdão. Mas o Espírito de Deus fala com você nesta tarde.
fala com você nesta noite, aí no conforto da tua casa. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você ter de fato, de verdade, uma vida superabundante. De maneira tal que eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você colocasse esta palavra no teu coração. Deixa o Espírito de Deus trazer a tua memória. Ele quer falar com você. Senhor, em nome de Jesus, materializa esta palavra e que ela venha a ter retorno e que teu nome venha a ser glorificado na vida do teu servo, da tua serva, ou quem sabe na vida de alguém que precisava urgentemente ouvir esta palavra. Meu Senhor da glória, e que a tua boa mão esteja sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, colocando tudo no seu devido lugar. Que o teu Espírito tenha livre acesso nesta família, Senhor, quebrando as cadeias, quebrando as algemas, as amarras espirituais. E que esta família, que esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, ela seja ricamente abençoada e ela consiga avançar para os projetos estabelecidos que o Senhor tem para a vida dela, neste mundo. Mas não só neste mundo, Senhor, no mundo vindouro, que é a eternidade com o Senhor. Eu oro e abençoo os teus filhos, os ouvintes desta mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar ricamente e que você receba esta palavra de vida abundante para ser fortalecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão.